Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reunião do setor de terapia intensiva, da nossa disciplina de anestesiologia e medicina intensiva. A gente sempre tem o prazer aí de contar com pessoas que nos ajudam nessa tarefa, né? E hoje quem está aqui para nos ajudar é a doutora Juliana Oliveira. A doutora Juliana é médica aqui da Comissão de Infecção de Controle Hospitalar do Hospital São Paulo, é doutora em infectologia aqui pela Unifesp, tem sido nossa parceira na UTI, nos ajudando no controle de infecções ali da nossa Geral 4, né, e nos ajudando em todo o treinamento da nossa equipe, nesse sentido. E hoje a ideia é que a gente discuta um pouco infecções por gram-positivos na UTI, atualizações sobre o uso de vancomicina, como é que a gente faz para monitorar melhor os níveis séricos de vanco. Eu queria agradecer muito, Juliana, a tua presença aqui hoje conosco, tenho certeza que vai ser muito útil para a gente melhorar a nossa qualidade assistencial. Muito obrigada aí pela sua parceria. Obrigada, Flávia, obrigada pelo convite. Nos próximos minutos, então, eu vou fazer uma revisão em relação às infecções por gram-positivos nas unidades de terapia intensiva, para a gente revisitar aí a nossa problemática em relação a agentes específicos. E vou fazer uma atualização sobre o uso da vancomicina, principalmente em relação à monitorização, seguindo as novas recomendações. Só lembrando que nós não temos um protocolo ainda estabelecido no Hospital São Paulo em relação a novas recomendações, a gente ainda segue recomendações que foram divulgadas em momentos anteriores, baseado em nível sérico da vanco no seu vale, e que a gente traz a informação que todo o grupo de médicos que compõe o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, junto com a equipe de farmácia do hospital, tem já nos últimos meses tendo um trabalho intenso para a gente nos adequar, nos adaptar e em seguida levar para todas as unidades de terapia intensiva e outros setores do hospital propostas para esse modelo novo de monitorização da vancomicina. Então, a gente vai seguir nos próximos minutos em relação... Juliana, deixa eu só te interromper um segundo. Tem alguma coisa na sua tela? Está vendo aí fotos da iCloud? Se você conseguisse parar esse processo, ia ficar melhor. Porque tem alguma coisa atualizando fotos de iCloud no seu computador, que toda hora está... Não sei se você está vendo, que toda hora... Está vendo aqui de novo? Mas eu não consigo tirar. Eu acho que é o meu computador em específico que está com algum problema. Já tentei tirar isso da gente. Então, sigamos o jogo. Vamos lá. Então, os nossos próximos minutos, a gente vai falar sobre resistência bacteriana, o problema em relação a gram-positivos, não só gram-negativos, que não é o foco da aula. A gente vai tentar contextualizar um pouquinho o problema de resistência no mundo e no estado de São Paulo em relação a gram-positivos. Eu vou trazer dados das unidades de terapia intensiva do Hospital São Paulo como um todo, para a gente tentar entender aí aonde que está realmente essa contextualização em relação a gram-positivos, comparado com gram-negativos e fungos, e a gente vai revisitar recomendações antigas e recentes da monitorização da VANC e tentar melhorar a nossa prática clínica em relação ao uso dessa medicação. Meu slide não está passando, está tendo um delay aqui. Bom, resistência bacteriana, como todos vocês sabem, consta aí na lista das 10 ameaças à saúde global desde 2017 pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem muito falado em resistência antimicrobiana por gram-negativo, por representar uma problemática grave nas unidades de terapia intensiva, não só do Hospital São Paulo, mas também do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo como um todo, e a gente tem todo um trabalho aí considerável junto com todos que estão na assistência à saúde para tentar minimizar esse problema. Quando a gente fala em resistência bacteriana, nós sabemos que tem riscos implícitos associados, principalmente em relação à possibilidade de tratamento inadequado empírico, principalmente, e isso gera um aumento da morbidade e mortalidade. Quando a gente fala, por exemplo, em infecções por gram-negativos por bactérias multissensíveis, a gente sabe que a associação de mecanismos de resistência tem um impacto no aumento da mortalidade. Quando a gente fala em infecções também por gram-positivo áureos em específico, a associação ou a aquisição de mecanismos de resistência também tem impacto em relação à mortalidade. Então, quando a gente fala em
em bacteremias por Staphylococcus aureus com sensibilidade à meticilina, a gente tem, em média, 10% de mortalidade atribuída, e quando a gente fala em infecções por bactérias por aureus com resistência à meticilina, a gente já pode ter aí até 30% de mortalidade atribuída. Então, a aquisição de mecanismos de resistência também para gram-positivos tem um impacto na mortalidade, e a gente precisa sempre estar atento a fatores de risco dos nossos pacientes, a epidemiologia local, para a gente ser mais assertivo na terapia antibiótica, principalmente empírico, tentando reduzir a morbidade e a mortalidade que essas infecções podem causar. Todo mundo está ciente que as infecções por bactérias multiresistentes prolongam o curso da doença na grande maioria das vezes dos nossos pacientes, com maior chance de transmissão paciente-paciente nas unidades de assistência a esses pacientes, e coloca em risco o sucesso de terapias outras que não de doenças infecciosas e gera maiores custos hospitalares e toda a consequência que isso pode trazer. Todo mundo sabe que terapia empírica inadequada, principalmente no contexto de apresentação de gravidade de um processo infeccioso, está relacionado sim com o aumento da mortalidade, e toda a nossa discussão é para a gente tentar não só identificar os fatores de risco e sermos assertivos na terapia empírica para os nossos pacientes. Quando a gente fala em bactérias multiresistentes, a gente sabe aí nos últimos anos, nas últimas décadas em específico, as bactérias gram-negativas têm um peso importante, principalmente pela facilidade que esses agentes têm em adquirir mecanismos de resistência diversos, e a facilidade que esses agentes têm de se espalhar dentro do ambiente hospitalar, mas isso não faz com que as infecções por gram-positivos também deixem de ter o seu peso e a sua relevância no nosso cenário de assistência. E quando a gente fala em bactérias multiresistentes gram-positivos, a gente sempre está ali relacionado aureus com resistência à meticilina e os nossos enterococos com resistência à vancomicina. Então, isso faz parte da nossa preocupação nas unidades de terapia intensiva e também em todo o hospital e todas as unidades que prestam assistência à saúde. O problema é relevante em relação a gram-positivo, aureus com resistência à meticilina em específico, por quê? Porque a gente sabe que as nossas prevalências, principalmente no Brasil, dentro de ambiente hospitalar, é importante em relação a esse agente. Então, o Brasil já é um país considerado com uma alta prevalência em relação a aureus com resistência à meticilina nos nossos hospitais. E a gente está sempre discutindo os fatores de risco para a aquisição desse agente. Então, é imunossupressão, pacientes com institucionalização, contactantes colonizados ou com infecção por esse agente que convivem juntos, né, os contactantes dos nossos pacientes, pacientes que foram expostos à antibiótico terapia por pelo menos 5 dias nos últimos 90 dias, daí a gente sempre traz também a grande discussão, não só do uso de antimicrobianos em situações que não são recomendados, nos quadros virais, por exemplo, mas principalmente em situações que a gente tem visto não recomendados, mas como extensão de profilaxias cirúrgicas por tempo não adequados, fazendo com que os nossos pacientes se exponham a esses agentes e com isso associem fatores de risco para infecções por bactérias multiresistentes e o aureus, inclusive nesse grupo de pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos, usuários de drogas, pacientes que possuem dispositivos invasivos, e aí o nosso cenário de terapia intensiva é extremamente relevante, ventilação mecânica, sonda vesical de demora, e em específico, catéter central. Pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos pela quebra de barreira em si e internação em ambientes com alta prevalência do agente. Daí a importância da gente conhecer a realidade da instituição e do nosso ambiente em específico para a gente avaliar todos esses fatores de risco. Segundo dados do CVE, da última publicação, publicado recentemente em relação ao ano de 2020, quando a gente olha o cenário das unidades de terapia intensiva do estado de São Paulo em específico, a gente sempre tem aquela preocupação e a relevância nas infecções de corrente sanguínea por gram-negativos, pela contextualização e pela problemática que a gente tem
presenciado em relação à resistência de gram-negativos, mas a gente não deve nunca deixar de olhar também o impacto que os gram-positivos possuem, entre eles o nosso coagulase negativo, o epidermides aí com até 20% dos isolados em hemocultura das unidades de terapia intensiva, e o Staphylococcus aureus representando até 12% desses isolados de hemocultura. Assim como o enterococo também, com 1% as espécies de enterococos, em específico Fecalis e Faecium, respectivamente 7% e 2%. Então, se a gente for avaliar, a despeito de gram-negativo ser os agentes hoje mais prevalentes, o que nos chama muito a atenção pela fisiopatologia da infecção relacionada a catéter ou associada ou relacionada, que pela quebra de barreira a gente teria aí um impacto muito maior pela fisiopatologia de gram-positivo, mas a gente sabe que isso aí tem impacto em não adesão às medidas de prevenção de infecção, principalmente higienização das mãos, desinfecção de hub de catéter também, que tem sido muito discutido nas nossas avaliações. Quando a gente vê o fenótipo das infecções por gram-positivos nos cenários das unidades de terapia intensiva adulto do estado de São Paulo, de 2005 a 2020, a gente vê que tem uma prevalência, assim, considerável de enterococo com resistência à vancomicina, com o último dado de 2020 de 24%. O nosso Staphylococcus aureus com resistência à meticilina também com em torno de 62%, e o Staphylococcus coagulase negativo com até 84% de resistência à oxacilina. Esse é o fenótipo que a gente vê entre os gram-positivos no cenário e no contexto de unidade de terapia intensiva, mostrando que esses agentes, principalmente o Staphylococcus aureus com resistência à meticilina e o coagulase negativo, têm aí um papel importante em relação a mecanismos de resistência. A gente vai tentar falar um pouquinho da nossa realidade em relação às infecções relacionadas à assistência à saúde e à resistência bacteriana, mostrando um pouco para vocês dados do Hospital São Paulo, coletados pela CCIH, em específico pela enfermeira, pela equipe da enfermagem, pelos médicos que atuam no controle de infecção. E se a gente for avaliar ao longo dos nossos anos de 2020, 2021 e 2022, o gram-negativo nas infecções de corrente sanguínea relacionada a catéter tem aí a sua certa prevalência, ou a prevalência que tanto nos chama a atenção, comparados também com dados do CVE, mas a gente tem a relevância, assim, dos nossos gram-positivos, em específico o Staphylococcus aureus e o Staphylocoagulase negativo, e se a gente for avaliar as espécies de enterococos, a gente tem também a sua relevância em relação à identificação desse agente nas infecções de corrente sanguínea relacionada a catéter. Isso vem acontecendo de forma a ser considerada e analisada semestralmente em cada ano, nesse dado, para a gente poder sempre avaliar quais são as principais medidas de prevenção que a gente pode ter nas unidades para tentar diminuir o impacto desses agentes em específico. Então, a gente vê aí que no primeiro semestre de 2022, considerando todos os dados das infecções das unidades de terapia intensiva do Hospital São Paulo, a gente teve até agora uma infecção por Staphylococcus aureus, mas se a gente levar em consideração os períodos anteriores, a gente sabe que a gente tem esse agente como um agente prevalente e relevante. Então, se a gente for avaliar em relação à frequência de micro-organismos e o perfil microbiológico, esse aqui é o nosso gráfico de pizza, mostrando mesmo que a gente tem aí uma preocupação em relação a gram-negativos, mas o gram-positivo está ali também, entre eles o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus coagulase negativo, entre os agentes que são também frequentemente identificados nas nossas unidades de terapia intensiva aí do Hospital São Paulo. Então, a gente tem essa prevalência de 10%, e o coagulase negativo de 11%, e se a gente for avaliar enterococos ali, não em relação considerando todas as espécies, uma frequência aí dos isolados de 11% nas infecções de corrente sanguínea relacionada a catéter. Quando a gente avalia o perfil microbiológico de sensibilidade desses agentes, do Staphylococcus aureus e dos nossos enterococos, aqui nas duas últimas linhas em específico, a gente vê que ao longo dos anos 2020, 2021 e 2022, a gente tem a percepção que os nossos estáfilos têm retomado a sensibilidade à oxacilina.
A gente acredita que tem uma cepa em específico, isso pode estar relacionado com cepas específicas que circulam dentro do ambiente hospitalar, mas a gente tem percebido cada vez mais a identificação de isolados de áureos com sensibilidade à oxacilina nas nossas unidades de terapia intensiva, nos fazendo, inclusive, avaliar a recomendação do uso da vancomicina em determinadas situações que não infecções de corrente sanguínea, por conta dessa suscetibilidade que a gente tem visto aí em relação à oxacilina nos últimos anos. Os nossos enterococos têm aí uma frequência de uma sensibilidade avaliada nos últimos anos também em relação à ampicilina 75%, 61% e 50%, mas a gente tem uma sensibilidade à vancomicina, principalmente nos isolados desse ano, de 100% e respectivamente 75% e 61% nos anos de 2020 e 2021, mostrando aí a nossa preocupação em relação a esses agentes. Quando a gente avalia os micro-organismos identificados nos episódios de pneumonia relacionado à ventilação, também nas nossas UTIs, nos anos de 2020 e 2022, lembrando que aqui a gente tem um compilado de todas as unidades de terapia intensiva do hospital, a gente vê que o aureus também tem ali a sua prevalência como agente identificado entre os agentes de PAV. Então, a gente tem ao longo dos anos a quantidade, o número em absoluto de áureos sendo identificado, a gente já no primeiro semestre tendo 4 isolados, um total de 22 em relação aos anos em específico. Em relação à pneumonia, o gram positivo que está relacionado ou pode estar associado é o aureus, enterococo não é um agente relacionado à pneumonia e muito menos o nosso estafilocoagulase negativo. Então, nas infecções de corrente sanguínea, os nossos 3 gram positivos de preocupação e prevalência, aureus, coagulase negativo e as espécies de enterococos, e nas nossas pneumonias associadas à ventilação mecânica, o aureus representa, sim, um dos agentes que a gente considera relevante, principalmente acompanhando a sua evolução nas unidades de terapia intensiva ao longo desses anos. Então, se a gente for avaliar, isso aqui é extremamente importante, esse compilado no forma de gráfico de pizza dos agentes isolados nas pneumonias nas unidades de terapia intensiva adultos do Hospital São Paulo, o gram negativo aí uma importância considerável e a gente tem até 8% de áureos isolados nos nossos agentes de pneumonia. E quando a gente avalia o perfil de sensibilidade desses isolados, em específico áureos, para a gente também ter uma ideia do que está acontecendo, é aquilo que a gente falou, a gente percebe aí um aumento da sensibilidade da oxacilina nos nossos isolados e uma sensibilidade aí à clindamicina também chamando a atenção, e no ano de 2021 e 2022, os isolados que nós tivemos 50% deles sensíveis à oxa. Isso aqui é importante para a gente entender as nossas terapêuticas empíricas que são recomendadas e também avaliar as nossas medidas de prevenção que possam ter possibilidade de melhoria, já que a gente conhece a fisiopatologia desse agente nos processos infecciosos. Quando a gente avalia as opções terapêuticas divulgadas na literatura, em trabalhos científicos, com recomendações em específicos, a gente tem drogas antigas e novas opções terapêuticas também. Talvez comparado com o gram negativo, a gente tem até outras e mais opções terapêuticas, mas dentro de realidades específicas, a vancomicina continua sendo a nossa principal recomendação de uso da medicação para tratamento das infecções por Staphylococcus aureus com resistência à meticilina, não só pelo seu custo, mas também pela sua ação e sensibilidade entre todos os isolados com resistência à meticilina. Então, principalmente o custo da medicação faz com que essa medicação seja a principal opção terapêutica em hospitais públicos, não só de São Paulo, do nosso país, e isso faz com que a gente tenha uma percepção e uma avaliação do uso e da melhor forma, da forma mais correta do uso dessa medicação.
Quando a gente vê o consumo de antimicrobianos nas unidades de terapia intensiva do estado de São Paulo, o glicopeptídeo está aqui representado pela vancomicina, mostrando sim que é um antimicrobiano que tem um consumo considerável nas unidades de terapia intensiva. Isso faz com que a gente tenha a avaliação e o conhecimento de que se os nossos estáfilos realmente têm sensibilidade a vanco, e aí eu falo para vocês que sim, os nossos estafilococcus aureus têm sensibilidade à vancomicina, já existem cepas de estáfilos circulando, mas com pouquíssima frequência em algumas unidades de terapia intensiva de alguns hospitais. Isso não é uma realidade nossa, mas no geral a gente tem 100% de sensibilidade dos nossos agentes, sim, do nosso Staphylococcus aureus em relação à vancomicina. E o que é importante a gente considerar e que foi motivo de discussão na última década em específico, mas já tem sido alvo de discussão nas 2 últimas décadas, é que quando a gente avalia a vancomicina para tratamento das infecções pelos Staphylococcus aureus com resistência à meticilina, um parâmetro importante que a gente tem que considerar é a concentração inibitória mínima da vanco para esses isolados. Então, segundo recomendações internacionais e nacionais, as cepas de Staphylococcus aureus são sensíveis à vancomicina com MIC menor do que 2, mas há um grande impacto no sucesso terapêutico do uso dessa medicação quando essas cepas têm MICs maiores do que 1. Então, segundo já estudos anteriores, já de longa data, eu tenho maior sucesso utilizando a vancomicina para tratamento de infecções por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, quando esses agentes são sensíveis a vancos e com MICs menores do que 1. Mostrando aí a preocupação que a concentração inibitória mínima dessa medicação tem trazido nos últimos anos. Para nossa maior tranquilidade, segundo dados publicados não só do Hospital São Paulo, mas também do mundo como um todo, essas cepas com MIC de 2 não têm sido representativas nas unidades de terapia intensiva e nem nos hospitais, prevalecendo as cepas com MICs menores do que 1. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai avaliar o alvo terapêutico da vancomicina, que é quando a gente tem a ação bactericida da droga, a gente passa a ter critérios farmacocinéticos que nos fazem chamar a atenção para a utilização dessa medicação de forma correta. Então, enquanto beta-lactâmico, a gente sabe que eu atinjo a sua ação bactericida quando eu tenho tempo acima da MIC. Quando eu tenho aminoglicosídeo, por exemplo, eu sei que eu atinjo a sua ação bactericida quando eu tenho concentração acima da MIC. A vancomicina é uma medicação que eu sei que atinge a sua ação bactericida quando eu tenho área sobre a curva sobre a MIC maior do que 400. E é atrás disso que a gente busca na prática clínica com nível sérico hoje, que é o que a gente tem como maior inferência dessa relação sendo atingida na prática clínica para cepas com MICs menores do que 1. Então, quando eu tenho MICs mais elevados das minhas cepas de Staphylococcus para vancomicina, mesmo sendo sensíveis, mesmo que eu aumento a exposição, a dose que eu estou utilizando a cada infusão, eu vou diminuindo a chance de eu atingir o sucesso terapêutico com essas MICs mais elevadas em isolados de Staphylococcus aureus. Então, a gente já sabe, por recomendações anteriores, que atingir o alvo terapêutico da medicação acima de 400, teoricamente, seria o nosso sucesso terapêutico mais elevado para tratamento desses processos infecciosos causados por esse agente, pelo Staphylococcus aureus. E é isso que a gente busca na nossa prática hoje. Modelos e formas que a gente traz, que a gente pode trazer isso na nossa prática, a obtenção desse alvo terapêutico para a gente ser mais assertivo e ter maior sucesso de tratamento nas infecções que são extremamente relevantes.
Não é só a MIC que está relacionada com falência do tratamento com a vanco. A gente sabe hoje que, principalmente, focos não controlados da infecção, um catéter não retirado por com correlação com infecção por Staphylococcus aureus com resistência à meticilina, todos esses fatores têm impacto hoje na evolução do nosso paciente, assim como a obtenção do alvo terapêutico da vancomicina, que é a área sobre a curva sobre a MIC maior do que 400. Então, não atingir esse alvo está relacionado com falência do tratamento com a vanco, mas outros fatores também estão associados, e por isso que a gente sempre está aí buscando identificação se é o nosso catéter que tem a correlação com a infecção, se é um foco que é possível de abordagem e drenagem para a gente tentar ser efetivo nesse sucesso terapêutico com o uso da vancomicina. Então, desde 2009, existem sociedades que publicam a melhor forma de utilização da vancomicina para que a gente tenha, na prática clínica, um alvo terapêutico mais próximo da área sobre a curva sobre a MIC maior do que 400. Então, desde 2009, a gente tem guidelines que recomendam o uso da vancomicina com dose de ataque e dose de manutenção baseado no por quilo de peso do paciente, com uma preocupação em doses máximas que a gente pode chegar tanto na dose de ataque ou na dose de manutenção, como na dose diária do uso da medicação para o nosso paciente, e que até então, ou a partir de então, as recomendações eram a obtenção da vancocinemia de vale, então a gente está falando de recomendações desde 2009, no valor que varia entre 15 a 20, para isolados de áureos resistentes à meticilina com concentrações inibitórias mínimas da vancomicina menor ou igual a 1. Então, a gente, quando vai avaliar um paciente que tem uma infecção por um Staphylococcus aureus, a gente sempre pergunta, é sensível ou é resistente à meticilina? E se for resistente, a gente sempre pergunta à meticilina qual é a concentração inibitória mínima da vancomicina, porque dependendo desse valor, a gente já vai ter que trabalhar com outras opções terapêuticas por aquela preocupação de eu não obter a área sobre a curva sobre a MIC maior do que 400 quando a gente tem esses valores mais elevados. E aí, desde então, a vancocinemia de vale se tornou o preditor do alvo terapêutico da vancomicina com a área sobre a curva sobre a MIC maior do que 400. Na prática, quando a gente tem um paciente com infecção por áureos, a gente sabe que o tempo mediano para clearance de uma bacteremia é em torno de 7 a 9 dias, por isso que mesmo com todos os trabalhos e divulgações atuais de gerenciamento de antimicrobianos para reduzir tempo de tratamento, o áureos por si só é um agente que ainda, quando relacionado à bacteremia, existe a recomendação e é recomendado que a gente trate por 14 dias a partir de uma hemocultura negativa em casos não complicados. Por quê? Porque é um agente que por si só tem um tempo mediano para promover, para ocorrer o seu clearance, e isso acontece em torno de 7 a 9 dias. Na prática, a gente avalia a mudança da terapêutica para outra opção que não a vancomicina, se a gente tem um isolado de áureos com MIC da vanco igual a 2, ou se o meu paciente não está evoluindo com uma resposta clínica satisfatória. Por quê? Porque mesmo com vancocinemia adequada, a gente pode estar, sim, diante de uma situação que eu não estou atingindo a área sobre a curva sobre a MIC, como eu vou falar um pouco mais para frente para vocês. E a gente mantém a terapêutica se o meu paciente está evoluindo bem clinicamente com a medicação instituída e quando os meus isolados têm concentrações inibitórias mínimas menor do que 2 para vancomicina. Hoje, para tratamento das infecções por Staphylococcus aureus com resistência à meticilina, a gente tem na prática para isolados menores do que menor ou igual a 1 para vanco, a própria vancomicina, com a utilização da dose por quilo no nosso paciente realizando dose de ataque. Opções da daptomicina para situações em específica e a linezolida também para situações em específico. Problemas. Quando a gente avalia a recomendação da vanco, mesmo de 2009 para cá, a gente tem uma grande possibilidade de melhoria da recomendação da utilização dessa medicação. Por quê?
A grande maioria dos nossos pacientes não realizam dose de ataque. A gente fez um levantamento recente onde mais de 80% dos pacientes que foram submetidos ao uso da Vanco por um período de 5 anos não tiveram a sua dose de ataque instituída e também não foi utilizada a medicação por quilo de peso. Foi uma dose padrão estabelecida. Então, mesmo com recomendações de 2009, a gente vê uma grande possibilidade de melhoria do uso da vancomicina, mostrando que a gente não usa a medicação na sua forma mais efetiva e recomendada, que seria dose de ataque e dose de manutenção por quilo de peso. Então, segundo recomendações de guidelines já depois de 2009, já com avaliação e recomendação de 2011, a vancomicina ainda se tornava ali uma das principais opções terapêuticas para tratamento das infecções das bacteremias por aureus, mantendo dose de ataque e dose de manutenção por quilo de peso, e a daptomicina seria a nossa segunda opção terapêutica, ou segunda não, seria a opção também para a utilização em relação à bacteremia por aureus. E isso levando em consideração sempre a concentração inibitória mínima da vancomicina, e a gente tem também o reforço da recomendação nesse guideline em 2011 do uso da medicação baseado por quilo de peso do paciente e a dose de ataque. O que aconteceu, então, ao longo desse período, pessoal? Como eu falei, na última década, a gente teve uma grande discussão e avaliação se realmente o nível sérico da vancomicina no vale representa a obtenção, sim, nos nossos pacientes de área sobre a curva sobre a MEC maior do que 400. Desde então, de acordo com um compilado de vários trabalhos, houve uma nova recomendação, como eu vou mostrar para vocês, e a gente vai falar um pouquinho, então, do monitoramento terapêutico da vancomicina para as infecções graves por aureus com resistência à meticilina, com as recomendações agora da utilização por modelos matemáticos. Então, a partir de agora, eu estou falando do tratamento de Staphylococcus aureus meticilino resistente. A gente não faz essa mesma inferência para os outros gram-positivos que a gente tem isolados nas unidades de terapia intensiva. E todas as recomendações que eu mostrei anteriormente também eram focados e recomendados para MRSA, para aureus com resistência à meticilina, e não para outros gram-positivos, como a gente também às vezes faz inferência. Só fazendo uma revisão, a Vanco é um antibiótico glicopeptídeo com atuação sobre diversos gram-positivos, entre eles os nossos Staphylococcus aureus meticilino resistentes, e a gente tem a sua utilização aí a partir da década de 50, 1958, mas produzido em larga escala realmente a partir dos anos de 80, quando a gente teve um aumento da resistência, principalmente dos gram-positivos dos aureus, a penicilina e a meticilina. Então, a gente tem uma medicação que a gente tem vários anos de utilização e exposição nos nossos pacientes, nas unidades de terapia intensiva, nos ambientes hospitalares, em outros locais que prestam assistência à saúde dos nossos pacientes, e a gente tem uma sensibilidade, como a gente viu, desses isolados de aureus ainda de 100% da medicação. O que a gente não tem até hoje é a utilização dela da forma mais correta, e isso tem sido avaliado ao longo dos anos. Então, a Vanco, ela promove a inibição da síntese da parede celular, interferindo na ligação de ala-de-ala, ali dos peptidoglicanos de um gram-positivo, né? Com alteração da permeabilidade da membrana e levando à alteração da síntese de RNA, sendo uma droga considerada, então, bactericida. Ela não tem absorção via-oral, ela tem a única recomendação para uso via-oral no tratamento da colite pseudomembranosa, é uma droga que tem uma meia-vida de 6 a 8 horas, e em doenças com doença renal grave, ela pode chegar até 7 dias, essa meia-vida inclusive, e é uma droga que tem uma ligação proteica plasmática entre 10 a 50%, talvez comparado com outros glicopeptídeos, menor ligação proteica, estou falando da teicoplanina em específico, e em 24 horas a gente sabe que até 75% a 80% da dose administrada em um paciente pode ser eliminada pela filtração glomerular. É uma droga que tem um poder de penetração em diversos sítios, por isso extremamente utilizada na nossa prática para tratamento dessas infecções, então desde endocardite, pneumonia, peripartismólise e ossos,
sistema nervoso central e corrente sanguínea. Muito se preocupa em relação a efeitos colaterais do uso dessa medicação, principalmente nefrotoxicidade e ototoxicidade, mas também outros efeitos relacionados como flebite, a síndrome do homem vermelho, que está muito relacionada à velocidade de infusão da medicação, e outros eventos como plaquetopenia, urticária e tudo mais. O que mais nos preocupa aqui é a nefrotoxicidade e a ototoxicidade, mas principalmente com as grandes discussões hoje da exposição do nosso paciente à medicação em relação à nefrotoxicidade. Daí também a grande discussão de se utilizar a medicação da melhor forma possível. É importante a gente parar aqui um pouquinho e ressaltar que nível sérico da medicação, como eu falei então até lá atrás, no Vale, que é aquela dose que a gente colhe em até 60 minutos antes da infusão da próxima dose, não é recomendado ou não era avaliado para se avaliar toxicidade, e sim para o parâmetro mais fidedigno, mais próximo do alvo terapêutico da vanco, que é a área sobre a curva sobre a MIC maior do que 400. Então, a gente não pode ter essa ideia que o nível terapêutico da medicação, ele é recomendado a sua avaliação para avaliar somente toxicidade da medicação, mas sim e principalmente para avaliar aquele parâmetro que mais é próximo na prática clínica da ação bactericida da droga, daí a relevância do nível sérico da medicação. Então, a gente sabe que a vanco tem parâmetros de eficácia considerável, que é essa, então, que é representada por uma área sobre a curva ao longo de 24 horas acima de uma concentração, uma MIC ideal. Então, a gente sabe que outros antibióticos também têm esse alvo terapêutico e a gente precisa trazer isso para a nossa prática para a gente poder tratar e usar essa medicação da melhor forma possível e ter mais sucesso em relação ao uso da medicação e, por consequência, também reduzir toxicidade dessa medicação. Quando a gente avalia, então, a recomendação do uso da droga e da sua manutenção através da dosagem de concentração sérica, isso foi recomendado até então, mostrando que eu poderia avaliar isso para obter a área sobre a curva sobre a MIC mais próxima do que maior do que 400, evitando falha no tratamento, e por muito tempo a gente tinha a recomendação que também esse nível sérico estava relacionado com prevenção de toxicidade, mas principalmente atingindo a ação bactericida da droga. E lembrando que as concentrações subterapêuticas estão relacionadas, sim, com a seleção de micro-organismos com resistência intermediária ou resistentes a essa medicação. Então, as 3 situações que era recomendada ou que se recomendava dosar era para eu obter o parâmetro mais fidedigno de ação bactericida da droga, um parâmetro para avaliar prevenção de toxicidade e um parâmetro para eu avaliar níveis e evitar níveis subterapêuticos, evitando resistência de determinados agentes e, com isso, também resistências intermediárias. De 2009 para cá, então, a gente tinha a sugestão do monitoramento pela sua facilidade na prática clínica, com valores recomendados no Vale de 15 a 20, e isso corresponderia na prática ao parâmetro mais próximo da área sobre a curva sobre a MIC maior do que 400, e isso garantiria a ação bactericida da droga. O grande problema desde 2009 é que esses guidelines não traziam nem a inclusão de pacientes pediátricos e neonatais. Então, era uma recomendação específica para adultos. A gente começa a avaliar, então, a partir dessas publicações e dessas recomendações, que quando a gente tem, por exemplo, o vale de 10, ou seja, a concentração da vanco com vale de 10, por exemplo, eu tinha uma área sobre a curva, sobre a MIC, menor do que 240.
bem longe do alvo recomendado na prática clínica para ação bactericida. Quando a gente tinha a exposição da medicação em determinado tempo, por 24 horas, mostrando um vale, uma concentração sérica de 15, por exemplo, a gente tinha a obtenção da área sobre a curva maior do que 360. E quando eu tinha um vale de 20, a gente tinha aí a obtenção da área sobre a curva maior do que 480. Daí a gente chegou à inferência, ou os guidelines chegaram à inferência, à recomendação, que se eu manter o vale entre 15 e 20 para infecções por Staphylococcus aureus com resistência à meticilina, eu teria, sim, aquela maior chance de atingir a área sobre a curva maior do que 400. Lembrando que a grande maioria dos isolados, como eu falei, reportados pelos hospitais, pelos centros de assistência a pacientes, hoje tem a grande maioria dos áureos com mix menores do que 1, menor ou igual a 1. Esses protocolos de vancocinemia tinham critérios de inclusão específicos, que serviriam para pacientes críticos, com instabilidade hemodinâmica, cenário de terapia intensiva, pacientes com alto risco de nefrotoxicidade deveriam ter o seu nível sérico avaliado, paciente com função renal instável, extremos de peso e terapias que tinham indicação maior do que 5 dias. E os critérios de exclusão para não se dosar esses níveis de vancocinemia seria para profilaxia cirúrgica e para terapias que durariam menos do que 5 dias. Porém, o que aconteceu ao longo dos anos? Que a avaliação do nível sérico do vale cada vez mais foi se mostrando como apenas uma medida pontual, podendo não representar em específico o que está acontecendo no organismo como um todo, e realmente poderia-se existir uma correlação que quanto maior o nível sérico do vale, maior a área sobre a curva sobre a MIC, como a gente vai ver aqui agora, mas não era uma correlação inequívoca. Então, por exemplo, quando eu avalio um paciente que tem uma vancocinemia no seu vale de 15, se eu fizer a correlação da área sobre a curva sobre a MIC, eu tenho pacientes que atingiram sim a área sobre a curva sobre a MIC maior do que 400, mas eu tenho pacientes com concentrações menores no vale também atingem a área sobre a curva sobre a MIC maior do que 400, e também a preocupação que pacientes com vancocinemia de 15 no vale poderiam atingir a área sobre a curva sobre a MIC em valores extremamente elevados, acima de 600, 800, mostrando a preocupação com toxicidade da medicação, provavelmente poderia estar relacionados. Então, com o passar do tempo e ao longo dos últimos anos, ficou-se extremamente preocupante a recomendação da utilização da vancomicina com dosagem de nível sérico no vale, mostrando que a gente pode ter uma variação enorme de acordo com os indivíduos em relação à obtenção dessa área sobre a curva sobre a MIC maior do que 400, baseada apenas no alvo de vancocinemia no vale. Então, os guidelines foram questionando, cada vez mais isso aconteceu ao longo dos anos, dos últimos 10 anos, através de estudos prospectivos comparativos entre o cálculo da concentração do vale e a área sobre a curva específica atingida por cada indivíduo, em específico quando a gente tinha essa vancocinemia de 15 a 20 no vale. E vinha se observando uma redução da exposição à vancomicina, reduzindo efeitos adversos, principalmente nefrotoxicidade, sem haver falha terapêutica maior nos cálculos de área sobre a curva e não vancocinemia de vale de 15 a 20. Então, uma meta-análise também foi avaliada e mostrou que manter uma área sobre a curva menor do que 650 promovia uma redução de risco de nefrotoxicidade. Aí, em 2020, a Sociedade de Farmácia Americana e também de doenças infecciosas, adultos e pediátricas, promoveram a publicação de uma nova recomendação, e a partir dessa nova recomendação, a gente tinha que recomendar a recomendação primária desse guideline a partir de 2020, de eliminar o monitoramento de rotina, que consistia na razão mais próxima ali, maior do que 400 de área sobre a curva sobre a MIC, com concentrações séricas mínimas de 15 a 20. A partir desse guideline específico, a gente teve recomendado, então, cálculo específico da área sobre a curva para pacientes adultos, e a partir de 2020 se incluiu pacientes pediátricos nesse contexto também, através de medição direta
preferencialmente com o uso de softwares em específico para cálculos de PK/PD, com alvo entre 400 e 600, mostrando aquilo que a gente já falou também, que acima de 600 eu poderia ter toxicidade maior na medicação e eu posso evitar isso com o alvo entre 400 e 600. Então, começamos a ter as dosagens recomendadas a partir desse guideline de pico, pós-distribuicional de 1 hora, após a infusão, e vale são necessários. Então, para esses novos protocolos, a gente precisaria de novo da dosagem de pico, que muito se fez lá atrás também, e de vale, para a gente poder fazer a utilização desses modelos em específico. Se a MIC é maior do que 1, é pouco provável que a gente alcance a meta diária sobre a curva sobre a MIC maior do que 400, com as doses usuais das medicações. Então, ainda se faz valer aquelas recomendações de estudos anteriores, tendo que se utilizar doses maiores de vancomicina nessas situações. Isso poderia levar a um maior risco de toxicidade, talvez devendo ser outras drogas consideradas nesse contexto de mix maiores do que 1 para vancomicina. Logo, mix entre 1 e 2 deve-se tentar manter, em específico, a área sobre a curva sobre a MIC próxima de 600, para esse modelo matemático em específico, e se a MIC for de 2, a orientação é recomendado outra medicação, entre as que a gente já falou, possíveis na nossa prática de utilização, da aptomicina para situações em específico, e a linezolida para situações outras também em específico. Esse guideline traz uma discussão que já vem acontecendo também de um tempo para cá, de alguns anos para cá, que é em relação à infusão intermitente ou contínua da vanco. A gente sabe que a infusão contínua pode acontecer porque a droga tem a sua estabilidade e ela poderia até trazer maior facilidade para monitoramento, garantindo inclusive uma área sobre a curva adequada com doses menores, podendo realizar nível sérico a qualquer momento, porque a droga está no seu steady state aí depois, durante a infusão contínua, o tempo todo. Dificuldades da infusão contínua. Ter um acesso específico para esses pacientes em um cenário de terapia intensiva, onde a gente sabe que uma única via para essa medicação torna extremamente, talvez não possível, né? Torna limitado, no cenário que a gente tem, na gravidade dos pacientes que a gente tem, com vários medicamentos sendo utilizados, ocupando um acesso venoso, uma via específica, custos e manutenção de estabilidade ao trocar a medicação. Mas cada vez mais a gente tem, sim, dados que mostram que a infusão contínua facilita que a gente atinja o steady state, a área sobre a curva, com doses menores de vancomicina. E isso trazia menor exposição, pode trazer menor exposição do nosso paciente à medicação e, com isso, menos efeito colateral também dessa medicação. A nefrotoxicidade da vancomicina não está diretamente relacionada à dose, mas sim à exposição, a essa área sobre a curva sobre a MIC. E pode haver doses maiores e ter uma área sobre a curva sobre a MIC adequada por diversos motivos. Meu paciente tem maior eliminação da droga, tem um volume de distribuição maior, o que a gente sabe que pode acontecer nos casos iniciais da sepse em específico. Então, existe uma série de limitações e situações que são consideradas específicas para cada paciente, e hoje, a partir dessa recomendação de 2020, o que se é recomendado na prática clínica é: não se utilize mais dosagens séricas de vancomicina no vale para inferência de área sobre a curva e vamos passar diretamente à utilização de modelos matemáticos na beira do leito para cálculo dessa área sobre a curva. E aí existem recomendações e utilizações de softwares em específicos, com modelos bayesianos, e utilizações de equações cinéticas de primeira ordem com modelos trapezoides também. O que isso envolve, pessoal? Um grupo específico para gerenciamento e manejo e manuseio dessa medicação e desses cálculos. Então, só para a implementação desses modelos matemáticos, a gente já traz aqui agora aquilo que sempre a gente discute, que cada vez mais a assistência é multidisciplinar mesmo, e que cada vez mais a gente precisa ter a farmácia clínica como um papel extremamente relevante na implementação, principalmente, desses modelos matemáticos. É isso que alguns hospitais já têm feito em São Paulo, com já demonstração de grandes resultados,
do benefício da utilização desses modelos matemáticos, e a gente ainda está aprendendo realmente a utilização desses modelos matemáticos. A gente tem aqui softwares em específicos que a gente pode utilizar, ou a gente pode lançar mão de equações cinéticas de primeira ordem, de farmacocinéticas em específico da medicação, levando em consideração o peso do paciente, a idade, a função renal, a concentração dessa medicação, tanto no pico quanto no vale, mostrando que a gente não mais se baseia no peso do paciente em específico, mas em outras variáveis, com a aplicação de diversas equações que podem chegar, sim, à obtenção dessa área sobre a curva nesses modelos matemáticos. O que eu quis hoje, para a gente não passar muito do nosso tempo, é só mostrar para vocês que existem recomendações diferentes da dosagem do nível sérico do vale, que existem grupos já utilizando essas recomendações na prática em outros hospitais, já desde 2020 com essa recomendação, que o Hospital São Paulo está caminhando, sim, junto à farmácia e junto à equipe específica de alguns médicos do Serviço de Controle de Infecção, para a gente poder trazer modelos específicos e a gente trazer a discussão desses modelos e a implementação em unidades em específico. Eu vou abrir um pouquinho para discussão, eu não sei se vocês têm algum questionamento. Muito obrigada, Juliana. Foi uma ótima aula. Realmente a gente tem aí 5 minutinhos, porque a Juliana já tinha nos avisado que ela precisa deixar a sala daqui a pouco. Se alguém tiver uma pergunta, coloca no chat, mas, Juliana, ainda eu acho direto ao ponto que mais interessa a todos, né? Essa sua final da aula, muito interessante, da forma como a gente vai controlar melhor e dar mais segurança para o nosso paciente com o uso da Vanco. Mas a minha pergunta, Juliana, é assim: há muitos anos a gente dosava antes pique-vale, né? Daí a gente mudou, porque houve uma orientação para mudar, e passamos a dosar só no vale, porque se achava que dessa forma era ok. Agora tem algum estudo mostrando que talvez isso seja meio errático, e está se voltando ao que a gente fazia antes, porque agora a gente tem modelos matemáticos que vão ser capazes de predizer um pouco melhor a área sobre a curva sobre MIC. Mas a minha pergunta, Juliana, é se a gente também não está sendo um pouco early adopter, né? Aquela história que a gente vai largar uma coisa que a gente sempre fez, porque houve um estudo, se eu entendi bem, que disse que a correlação não é boa, para adotar algo que não tem validação neste momento, né? Pelo que eu entendi, porque você está dizendo que alguns hospitais começaram a fazer, mas já tem uma publicação dizendo que fazer desta forma garante uma área sobre a curva sobre MIC melhor, ou seja, adotar isso nesse momento, porque adotar isso traz um monte de consequências, né, Juliana? O trabalho para a equipe nossa dobra. Exato. Né? Exato. O trabalho e o custo disso dobra. Para o nosso hospital em crise, dosar 2 vezes ao dia, cada vez que for dosar, pique vale. Então, assim, eu queria que você fizesse uma abordagem mais de custo-efetividade disso, e principalmente do nível de evidência atual, para propor uma mudança como essa. Não de que assim o outro era ruim, mas qual é o nível de evidência que a gente tem para a proposta que você está trazendo. Tá. É extremamente importante o que você está falando, Flávia. A primeira coisa que eu quero trazer é de custo-efetividade. Quando a gente adota esses modelos matemáticos, o impacto em relação seria até a redução da dosagem de nível sérico desses pacientes. Eu não preciso continuar dosando o nível sérico, seria teoricamente apenas uma dosagem, e a gente consegue fazer a inferência dessa medicação durante toda a avaliação e a utilização do meu paciente, porque não tem variáveis que vão mudar muito ao longo do seu tratamento, principalmente a MIC da vancomicina, do agente isolado, não vai mudar. E se eu consigo fazer uma correlação baseada em peso, que talvez não mude tanto no intervalo tão curto de tempo, já está provado que eu não preciso ficar dosando o seriado pique-vale todo dia. É uma única avaliação para aquele paciente, e a recomendação seria aquela dose para aquele paciente a partir de toda a utilização. O que a gente tem visto é que quando o paciente evolui com variação importante da função renal, a gente pode até aplicar de novo o modelo matemático para ver se realmente ele não saiu dessa faixa de área sobre a curva maior do que 400 e menor do que 600.
Então, se a gente já tem algum respaldo, seria até para mostrar que esses pacientes, uma vez implementado o modelo, seria para sua utilização durante todo o tratamento. Eu não preciso ficar dosando Pic-Vale todos os dias enquanto ele está na nossa terapia intensiva. Então, reduziria, sim, a dosagem de nível sérico da medicação. Mas com isso que você falou, extremamente relevante, uma maior atenção da equipe e maior disponibilização de pessoas da equipe para trabalhar nesse cenário, porque a gente vai ter que ter especificamente um farmacêutico acompanhando isso, um médico acompanhando para poder fazer esses cálculos no momento adequado, a equipe de enfermagem voltada para a coleta correta nesse momento de Pic-Vale, para não se perder uma dosagem depois não ter a outra, para continuar nesse cálculo matemático. Então, isso já mostra em alguns serviços que adotaram que teve impacto, sim, mas reduzindo dosagens de níveis de pico o tempo todo durante a utilização da medicação. Se você for lembrar, a gente, quando tem um paciente com insuficiência renal e alteração da função renal, nosso paciente, às vezes, tem a recomendação de dosar todo dia, né, o nível sérico da medicação, quando a gente usa só o pico, o vale, não o pico. Todo dia para avaliar. Isso diminuiria bastante, considerando o modelo matemático, que a gente só precisaria dosar no único momento, 24 horas ou 48 horas depois do uso da medicação, esse pico, esse vale. Em relação à recomendação, hoje existem guidelines que recomendam a utilização e esse guideline é o mais importante, mostrando que o que precisamos fazer é parar de usar só o vale, a dosagem do vale, e que realmente a avaliação da área sobre a curva sobre a MIC, que é o alvo terapêutico da medicação, precisa ser adotada na prática. Qual é o melhor modelo? A gente tem visto as publicações de quem usa software, de quem usa métodos não baseados em software, sim, nessas formulações matemáticas, nesses cálculos matemáticos, mas não há discussão de que a dosagem da área sobre a curva sobre a MIC é realmente o recomendado e é a recomendação que se tem para melhor utilização dessa medicação. Flávia, não sei se eu me fiz responder aí na sua pergunta. Não, fez sim, perfeitamente. Acho que a gente não tem mais perguntas aqui no chat, Juliana, e considerando o seu pedido aí para a gente te soltar às 19 horas, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui e toda a sua parceria conosco aí na UTI, né? É sempre muito importante para nós. E vamos dar seguimento aí às discussões a respeito desse processo de implementação, né? Outras discussões virão, pessoal, foi só para a gente começar aí a mostrar para vocês o trabalho que a gente vai fazer em breve e vai apresentar para vocês também. Tá bom. Muito obrigada, Juliana. Boa noite a todos. Parabéns, Ju. Obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.